E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o ser humano e a adaptação. Quando eu comecei esse canal aqui, eu comecei esse canal para exatamente falar sobre adaptação, né? A minha adaptação de sair do Brasil e vir para os Estados Unidos, que para mim era uma grande mudança, né? Uma mudança bem grande no meu dia a dia, e eu queria passar para as pessoas todos os problemas que eu estava passando, para quem estivesse na mesma situação no futuro, tivesse uma adaptação mais fácil do que foi a minha. A minha foi super complicada no começo, porque simplesmente eu não conseguia encontrar conteúdo que tivesse uma pessoa numa situação similar, alguém que veio transferido, alguém que estava aqui 100% legal e tal. Não tinha nenhum canal assim, e eu queria dar esse tipo de experiência para as pessoas. E aí o canal foi mudando e transformou no que é hoje, né? E aí nessa história de adaptação é muito interessante ver como a gente se adapta rápido a situações novas que aparecem na nossa frente, né? Pensando nisso, eu fiz uma lista aqui de 5 coisas de adaptação que vieram na minha cabeça que eu quero conversar com vocês. A primeira delas é falar de pessoas, por exemplo, que mudam de país e adotam um outro nome. Como assim? Eu tenho amigos aqui nos Estados Unidos que adaptam um outro nome porque fica mais fácil na vida deles do que ter que ficar explicando o próprio nome em todo lugar que vão. Então o cara acaba adotando um nome local para ter uma adaptação mais fácil. É muito comum entre os chineses. Então os chineses, assim, o cara tem nome lá, aí o cara assim, não, agora meu nome é Frank. Isso eu tinha com meu estagiário, por exemplo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás. O cara era um chinês, né, filho de chinês, vamos dizer assim, e os pais chineses que passaram por muita dificuldade aqui, quando chegaram aqui com um nome diferente, decidiram dar um nome completamente americano para o menino. Então chamavam o menino de Frank. Então era Frank, alguma coisa em chinês e o sobrenome. Então dentro de casa chamavam ele pelo nome dele chinês, mas na rua todo mundo conhecia ele como Frank. Então, e tem pessoas que nem fazem a mudança real, né, ali do nome, mas adotam um outro nome para tudo que fazem no dia a dia. Então o cara chega no Starbucks e dá um outro nome, por exemplo. Isso é uma coisa muito comum. E aí você para e pensa, pô, mas o cara foi a vida inteira chamado de Eduardo, agora vai ser chamado de Edward. É um negócio muito estranho. Eu acho muito estranho para mim, mas tem muita gente que prefere passar por esse tipo de adaptação, de ser chamado por um outro nome, do que ter que ficar se explicando qual que é seu nome todas as vezes. Aí a segunda, que eu acho que é essa que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, é falar do Arthur, né? O Arthur nasceu no Brasil, ele veio pra cá, ele tinha 10 meses de idade, ele nasceu em novembro e veio pra cá em agosto, quer dizer, com 10 meses de idade ele veio pra cá. E basicamente, o Arthur ele é americano. Eu posso querer falar que o Arthur é brasileiro e tal, ele nasceu no Brasil, mas a única realidade que ele realmente conhece é a realidade aqui dos Estados Unidos. Então é muito interessante ver que, mesmo quando ele fala com a gente, ele só fala em português, ele não fala com a gente em inglês. Mas quando ele está brincando sozinho, por exemplo, ele fala em inglês, ele tá pensando em alguma coisa, você vê o próprio jeito que ele pensa em inglês. Então, por mais que ele passe a maior parte do tempo dele com a gente falando em português, ele passa algumas horas por dia em inglês na escola, e o conteúdo que tem em volta dele, o que ele escuta na rádio, o que ele escuta em inglês, a cabeça dele, o mindset dele, né, o jeito que ele pensa é 100% em inglês, ele não pensa em português. Então é uma criança que mesmo vivendo imerso na cultura brasileira dentro de casa, então a nossa cultura dentro de casa é a cultura brasileira, a gente come comida brasileira, a gente faz as coisas brasileiras, mesmo assim a cabeça dele é a cabeça pensando sempre como um americano. Então até a forma que ele vai resolver problemas na vida dele vai ser 100% americana. Então a adaptação, mesmo que ele vive num ambiente controlado na qual a cultura brasileira está imersa, a cultura para ele é a cultura americana, e é claro que ele sabe que a cultura dos pais dele é diferente, mas ele sabe que ele vive numa outra cultura. Aí o terceiro item que eu quero falar é aquela criança que vive num bairro de alta criminalidade, né? Aquela criança que vive num bairro de alta criminalidade, aquilo ali é o normal para ele. Assim como deu o caso do Arthur, que o normal para ele é viver nos Estados Unidos e a cultura dele vai ser americana, aquela criança que vive num bairro de alta criminalidade, a fazer alguma coisa errada para ele, vai ser algo muito mais normal do que é para você, talvez, que está vendo esse vídeo. Então, o ambiente que essa pessoa vive muda muito as coisas. Então, por isso que é muito comum você ver alta criminalidade
vindo de alguns bairros e menor vindo de outros bairros, porque o meio altera o cidadão, né? Onde a pessoa vive muda o cidadão. E isso a gente vê isso claramente nos níveis de criminalidade dos bairros, por exemplo. Aí o quarto que eu coloquei aqui só para gerar confusão, esse aqui é só para gerar aquele bafafá e negro ficar com os ânimos exaltados, vamos assim dizer. É o político, o cara que é honesto, como cidadão, ele é um cidadão honesto, e ele vira político e muitas vezes essa pessoa se transforma em uma pessoa corrupta. E assim, o que é corrupção? É aquele cara que vai lá e rouba R$1 milhão? Não, não é isso. Corrupção pode ser várias coisas, né? Pode ser aquela pessoa que vende uma facilidade, pode ser aquela pessoa que para ganhar um projeto vai contra os próprios princípios em outro projeto. Então, na verdade, mesmo que ele seja, por exemplo, totalmente contra a reforma da Previdência, talvez ele vai votar a favor da reforma da Previdência para ele poder ganhar outra coisa lá na frente. Então isso é uma forma de corrupção dele como pessoa. Você pode até considerar talvez que sim, entendeu? Porque não é um valor que ele acredita, não é algo que ele acredita, mas ele sabe que ele precisa daquilo ali para conseguir a outra coisa. Então é muito complicado falar sobre política, mas o número de pessoas que entram na política e se corrompem ao longo do tempo, sabe, o fim justifica os meios, é muito comum, assim, eu estou aqui fazendo tudo certo, eu não vou usar verba para fazer isso, não vou usar fazer aquilo, mas ele vê que nada dos projetos dele consegue ir para frente, aí o cara fala assim, vou usar aqui porque eu sei que o fim que eu vou dar aqui para o cidadão comum é melhor, e aí o cara começa a se corromper, e aí ele se corrompe uma vez, aí as pessoas começam a usar aquilo que ele se corrompeu uma vez contra ele, e aí colocam ele no círculo da corrupção e ele nunca mais sai, né? Então é muito complicado, assim, o meio realmente muda as pessoas. E aí o último ponto que eu quero falar é aquele cara que mesmo mudando tudo em volta dele, tenta fazer como se não tivesse mudado, né? Então eu dou o exemplo claro que eu gosto de dar nesse ponto, é aquele brasileiro que muda aqui para os Estados Unidos e continua vivendo como brasileiro, né? O cara vem para cá e aí o cara vive só numa comunidade brasileira, o cara faz de tudo dentro daquela comunidade. E assim, nos brasileiros aqui, pelo menos na Califórnia, você não tem muito isso. Mas você tem, por exemplo, muito isso em Massachusetts. Você tem muito isso em Nova York, tem muito brasileiro que só convive com brasileiro. E a realidade dele ali é basicamente uma realidade brasileira nos Estados Unidos, né? Não é realmente uma pessoa que vive o país na qual está morando. E isso é muito comum com os latinos aqui nos Estados Unidos, e está ficando muito comum com os chineses aqui nos Estados Unidos e com os indianos aqui nos Estados Unidos. Então, quer dizer, comunidades inteiras que mudam para cá, na qual, principalmente os pais, as pessoas que vêm para cá, não os filhos que nascem aqui. Os filhos que nascem aqui acaba acontecendo como o Arthur, né? Mas os pais que mudam para cá e continuam vivendo aquela realidade como se estivessem morando ou na Índia ou na China, ou no Brasil ou no México. Então vivem naquela realidade, naquele mundinho ali, na qual eles fazem de tudo para não se adaptar. E por que eu deixei esse por último? Porque existem pessoas que se adaptam muito mais fácil às coisas do que outras, né? Tem pessoas que fazem de tudo para se misturar, se adaptar, e tem outras pessoas que não, que fazem de tudo para não se misturar, não se adaptar. Isso é de pessoa para pessoa, isso não é uma coisa boa, uma coisa ruim. Isso é uma parte da sua personalidade que pode te ajudar ou pode te prejudicar na vida. Eu acho que quando você está no meio, você tem que manter os seus valores são muito importantes, mas você tem ao mesmo tempo que se adaptar a todas as leis locais e se adaptar às mudanças naquele ambiente de trabalho, ou daquele local que você está morando, ou naquele grupo de amigos. E aí, para fechar esse vídeo, né, deixa eu falar um pouquinho da minha adaptação no trabalho, por exemplo. Eu mudei de empresa, né, tô até usando a camiseta da Pure aqui, e é um meio completamente diferente do que eu estava acostumado na empresa anterior, né? Por quê? Porque é uma empresa muito menor. Por ser uma empresa muito menor, eu tenho acesso a pessoas que eu não tinha acesso na empresa anterior. Então, para mim, ter uma reunião com o vice-presidente ou até com o fundador da empresa virou uma coisa muito normal para mim na Pure. Na empresa anterior, por exemplo, eu sentava o tempo inteiro com vice-presidentes e tal, mas o nível de acesso que você tem à informação, o nível de acesso que você tem às pessoas é completamente diferente de uma empresa que tem 30 mil pessoas, 40, no caso da HP tinha 90 mil pessoas, quando a empresa tem 3.200, como é o caso da Pure.
Então as pessoas são muito mais acessíveis e isso muda completamente a visão geral que você tem na empresa, né? O big picture. Você consegue ter acesso muito melhor à informação e você consegue chegar na decisão correta para a empresa de uma forma muito mais rápida. Então a adaptação que eu estou tendo que passar, na qual muita coisa demorava para acontecer, e agora as coisas acontecem numa reunião. Você tem uma reunião e fala assim, então, vamos fazer isso, isso. Ah, vamos, pum, acabou. Está decidido, vamos embora. Contra numa empresa grande, na qual a adaptação era completamente diferente. O que eu gosto de falar agora para os meus amigos que me perguntam sobre trabalhar numa startup contra trabalhar numa empresa grande, é que assim, numa empresa grande, aquele cara que é mediano, vamos colocar assim, ele se esconde no meio do processo. Ele consegue viver ali no meio daquela empresa. Falando, então, estou esperando tal pessoa, temos que fazer isso, mas o processo diz que a gente tem que fazer isso. Essa pessoa consegue meio que se esconder ali no meio da confusão. Numa empresa pequena, essa pessoa não consegue se esconder muito não. Porque o bicho está pegando todo dia. Então as decisões têm que ser tomadas em todo momento. E tem dono da responsabilidade daquilo ali acontecer. Então não é como se você fosse uma reunião e aí você pega e fala assim, então, nós temos que fazer isso, isso, isso. Ah, então tá, então vamos se reunir daqui 2 semanas pra gente ver como é que vai ser A, B, C ou D. Não, você vai fazer isso, você aquilo, tá bom, a gente se encontra amanhã. Então assim, a velocidade, a agilidade das coisas é completamente diferente. E eu tô tendo que me adaptar a isso. Isso é uma mudança para mim muito grande. Numa empresa muito grande, você quer mudar as coisas e você não consegue. Porque o motor é tão gigante que as coisas não andam. Na empresa pequena é o contrário. Você quer mudar um negócio, se você forçar a engrenagem certa, acontece em 1, 2 ou 3 dias. Então eu tô tendo que me adaptar a tudo isso, não é fácil, mas de novo, mais uma adaptação. Até por isso que eu tô fazendo o vídeo de hoje. Mas é isso aí, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.